ruim para Marcelo, né? É. Chegar numa situação dessa. Sai Ele de um nunca momento pegou bom uma- e vai para um momento... Eu ia te perguntar isso, Ponto Tila. O que, é barra. que você Não, mas acha veja sobre... bem, é um momento bom que você está falando da América do Rio Grande do Norte, não é isso? Sim. América Só de que é Natal. uma diferença muito grande. Ah, A América é um Série C, clube de né? Série C. E tipo assim, o Vasco da Gama é o Vasco com toda aquela política conturbada. Conturbada e de cobrança, né? Ele vai chegar num momento ruim para ele. Talvez fosse bom no início de uma temporada, que ele pudesse Sim. executar o trabalho. Ele já está chegando no meio do caminho, né? Mas enfim, Trocando a roda do carro com o carro em com movimento. o carro em movimento. Mas talvez no início de temporada não lembrassem dele. Porque eu Sim, acredito é. que ele é muito. Assim, a gente encara como um conhecido que, né, fez um trabalho bom pelo Bahia, de certa forma, tem o reconhecimento de parte expressiva da torcida. Mas pro Vasco, como diretor, é uma aposta, pô. Total. Totalmente. Entendeu? Totalmente. Concordo com você. Então, não vou dizer que é um Já tiro foi no escuro, estranho, mas- não é porque é Marcelo Santana, já foi estranho o Vasco contratar um gestor de futebol que está na Série C. Sim. Um clube de Série A contratar um gestor da Série C é um negócio meio estranho. Sim. E tem uma coisa também, né, Não Tila? tô falando pela pessoa, tô falando assim, pelo episódio em si. Sim, sim, sim. Pelo momento. Pelo momento, exatamente. Entendeu? E tem uma coisa também, né, Tila? Ele tem uma maior experiência da carreira dele foi como presidente. E foi a primeira experiência dele dentro de um clube de futebol. Foi coordenando, foi só mandando. Agora ele tá como diretor de futebol. Talvez essa relação possa ser ainda mais... É, e num momento tumultuado, porque tem a 777 brigando com o Vasco. O Vasco, me parece que foi para a justiça, né? E conseguiu tirar. Gente, que safra é essa? Safada. Safada, exatamente. Inclusive, nosso querido Fábio Mota falou sobre SAF, depois a gente vai falar sobre Vamos. Vitória mais tarde, né? Marcelo Santana, que foi candidato junto com o Tilé no mesmo ano, não foi? 2014. Disputou, 2014, disputou, desculpa. E venceu naquela ocasião. Queria perguntar, Tilé, como foi essa oportunidade, que eu digo, esta época, né? Aí eu vou falar um pouquinho atrás, 2013. 2013, quando o Carlos Jatti assumiu a intervenção no Bahia, teve uma Assembleia Geral Sim. de sócios para aprovar os novos estatutos, né? E aí, nessa Assembleia Geral, a torcida comemorando, porque o sonho de todo torcedor do Bahia era votar intervenção, realmente para presidente. Né? E a torcida comemorando, aí eu estou ali na Fonte Nova, estou vendo uns dirigentes, o próprio Fernando Schmidt, uma figura maravilhosa. O Schmidt foi um dos caras assim, mais fantásticos que eu conheci no futebol. Né? Eu conheci ele como presidente em 76. Ele foi presidente até 79, quando o Maracajá assumiu. Fazendo antes de 79. Então, assim, comecei a ouvir o burburinho. Tava o doutor Saúl Quadros, falecido, tava Vigílio Aliso da Costa Neto, meu querido amigo Vigílio Aliso, que é assessor dele na Federação Baiana de Futebol. Vamos escolher aqui em consenso, não sei o que. Quando eu vi aquilo, eu digo, todo mundo sonhando com uma eleição direta. Quer falar de novo em consenso, um candidato único? Não. Aí meu amigo e irmão Edson Marinho, com quem eu tenho amizade desde 1982, quando nós fomos praticamente juntos para a Rádio Sociedade, eu comentava de casa, pelo telefone, para a programação esportiva da Metrópole. Aí eu contei esse episódio. Marinho, aí naquela hora mesmo foi que eu decidi, na hora que eu estava no ar, raciocinando. Marinho, não vai ficar assim não. Não vai ter na hora de candidato único não, que já quem é sócio, está em dia, tem direito a se candidatar, eu vou me candidatar. Ah, Marinho, você tá maluco? Você vai se candidatar mesmo? Vou. A partir de hoje, estou me lançando como candidato a presidente do Bahia. E aí eu acho assim, que ninguém deu muita importância, porque como houve aquela junção toda em torno de Schmidt, justamente para satisfazer a Jacques Wagner, né? Na época era o governador da Bahia, vocês devem se lembrar, Marcelinho Guimarães deu uma declaração sobre a esposa do Sim. do ex-governador Jacques Wagner, né? Se ele não faz aquilo, talvez pudesse estar na presidência até hoje. O Bahia era assim, era aquele presidente de 40 anos, o Maracajá, presidente de 20 e tantos anos, Osório. Maracajá Né? ficou 40 anos. Pô, 30 e poucos, né? Mas ele continuou botando Schmidt, botando Perné, botando Petrônio Barradas. A galera dele. A galera dele, então, ao meu ver, sem querer aqui criar nenhuma polêmica, ele continuava mandando por trás. Entendeu? Então, eu digo, não, eu vou sair candidato. E aí eu acho que como juntou aquele pessoal todo em favor de Jacques Wagner, os ex-jogadores, toda aquela campanha publicitária na cidade, outdoor, não sei o quê, eu acho que eles pensaram assim, esse cara vai ter 2% ou 1% dos votos, Rui Cordeiro um pouquinho mais do que ele, 4 ou 5, e Schmidt vai dar uns 90 e tantos por cento. Aí quando vai anunciar o resultado, chamam 24,5% na primeira eleição.
Aí eu acho assim que eles se surpreenderam. Que era com- o tampão, né? Que a galera falava. Rui Costa que tinha. Rui Costa, tá? Jacques Wagner? Rui O Cordeiro, Cordeiro. que já tentava ser presidente há alguns anos, né? Teve 4% dos votos. E que deve ter pensado, pô, esse cara chegou com 24,5% dos votos. Possível. Aí veio a segunda eleição, disputada com o Marcelo Santana. Já um aninho depois, né? 1 ano e 4 meses. Porque Schmidt foi um presidente tampão nessa Sim. gestão de 14 meses. Né? Schmidt não queria assumir. Chegou a confidenciais para mim no Papo com Tilé. Não queria assumir, mas ele foi. Schmidt era daqueles caras assim: você é meu amigo, eu sou seu amigo, até debaixo d'água. Uhum. E Jacques Wagner tinha pedido para ele. Justamente por quê? Porque a ideia ali era tirar Marcelinho Guimarães, mas de qualquer jeito. Expulsado. Expulsar o Marcelinho Guimarães. Aí, por exemplo, se eu disser uma coisa aqui, vão dizer que eu estou saindo em defesa de Marcelo Guimarães. Mas eu vou dar o meu argumento do porquê que eu vou falar isso. O Bahia entrou com uma ação contra Marcelo, Marcelo Guimarães Filho e Marcelo Guimarães Pai, em 2014, e até hoje a justiça não definiu. Porque roubou o Bahia mais de 40 milhões e não sei o quê. Entraram com o processo. Foi na gestão de Marcelo Santana Uhum. que entrou. Foi. Então, assim, até hoje nada ficou provado. O problema que tirou o Marcelo Guimarães Filho foi realmente a declaração infeliz que ele deu com relação à esposa do ex-governador Jacques Wagner. Senão, talvez estivesse aí disputando a eleição até hoje. Mas como ele caiu naquela besteira, aquela explosão de momento, né? Foi falar um negócio daquele, então o Jacques Wagner pegou a coisa mesmo. O PT dominava mais ainda, com mais moral do que o PT de hoje. Então tinha acesso à justiça e tudo que Marcelinho entrava era negado. Entendeu? O esquema estava pronto para tirar realmente o Marcelinho Guimarães do comando em função da declaração que ele tinha dado. Então, assim, eu acho que a sequência das coisas é que veio a passar uma certa imagem de que o Bahia poderia mudar completamente, democracia, começou a falar de democracia. Mas que, ao meu ver, e aí eu sei que talvez possa dar um pouquinho de polêmica a isso, mas, ao meu ver, não é tão democrático assim. Porque eu me lembro que eu estava para me inscrever na eleição de 2013, foi ali no Stiep, e a Revolução Tricolor falava muito de alternância de poder. Né? Não, agora vai ser um, depois vai ser o outro. E até hoje não teve alternância nenhuma. Por exemplo, Vitor Ferraz me parece que continua no clube. Ele é de 2013, tem 11 anos lá. Hoje Então, ele ele acessou institucionalmente o Bahia. Já foi diretor jurídico e isso, vice-presidente do clube, entendeu? Sim. Então, assim, no fundo, começaram a falar de democracia, porque isso soava bem nos ouvidos de quem era tricolor. Né? O torcedor do Bahia sonhava com esse tipo de coisa. Mas aí veio a eleição de 2014. Me deram, pelo menos foi o resultado que anunciaram, 33,4% de votos. Quem estava na Arena Fonte Nova naquela eleição, Demorou, não foi? Era pra sair 5 horas os resultados. o resultado era para sair 5, foi sair quase que 8 da noite. Você estava lá? A Bamoto estava me apoiando, Charanga e tudo lá. A Povão estava me apoiando. Marcelo Santana sempre foi um grande jornalista, mas era um desconhecido a nível do mundo da bola. Né? Até porque ele foi escolhido de última hora, que na verdade Ficava na dúvida entre ele e Darino. Sidônio me falou isso no Papo Cantilé, que o candidato dele era Darino Senna. Ele e o Darino? Darino na época era Darino TV Bahia. Sidônio queria lançar Darino. Como Darino se recusou a ser candidato a presidente, disse que não era dele, não tinha características para isso, o perfil dele não era esse e tal. Aí se escolheu Marcelo Santana de última hora. Acho que faltavam uns 30 dias para a eleição. E eu já vinha trabalhando meu nome desde a eleição passada, que na primeira eu sabia que eu ia perder. Né? Um conjunto de coisas daquele tipo. Pô, governo do Estado, todo mundo ao redor do cara. Só que, até para mim, surpreendeu a minha eleição de 2013. A minha votação, melhor dizendo, de 2013. Com 24,5%, quando eu acho que eles pensavam que ia ter 2%, 1%, entendeu? Aí eu fui para 2014. Nesse ambiente todo que eu estou falando aqui, sem
nenhum tipo de exagero, eu acho que eu tirei mais de 500 fotos na Fonte Nova com torcedores que foram votar. E Marcelo Santana ficava debaixo de um toldo, estava esperando as pessoas irem cumprimentar ele, e praticamente quase ninguém aparecia. Sai, aqui eu vou ter que preservar o nome da pessoa, ele não passou bem, como era eleição de tablet, cada grupo tinha o direito de indicar um fiscal para ficar na sala, porque os votos iam pingando, o cara ia vendo. Aí Era em tempo real. o cara passou mal, não foi fiscal da minha chapa, mas é uma pessoa que eu tenho muita consideração. Uhum. Passou mal na sala, eu acho que ele estava desde 9 da manhã, não sei se alimentar direito, essas coisas, saiu, 4 horas da tarde saiu, te leva a eleição. Desde o primeiro momento, das 9 horas da manhã até agora, você não perdeu em horário nenhum, você ganhou a eleição. Aí quando dá 5 horas da tarde, terminou a votação, ficou aquele ambiente assim, todo mundo esperando o resultado e tal. O resultado vai sair 8 da noite. Quando anunciaram o resultado, Marcelo Santana eleito, ele não vai desmentir isso aqui, porque seria o cúmulo do absurdo ele desmentir uma coisa que vivemos eu e ele juntos. Marcelo Santana tremia mais do que para verde. Tremia mesmo assim. Não sai daqui de junto de mim, não sai daqui. Um rapaz que era da Terror Tricolor, eu depois da Covid fiquei assim, de vez em quando esqueço o nome das pessoas. Puxou um revólver. Você quer que eu atire pra onde, Tilemon? Pra comemorar, no caso? Não, a revolta que tava com o resultado anunciado. Ah, Marcelo Santana tremendo e me pedindo, não sai daqui não, não sai daqui não. Ele viu que eu tinha, naquele momento, uma situação favorável. Então, tava Bamô, tava Povão, né? No outro lado, um pouco mais distante, o pessoal da Revolução, mas sem se meter. E aí, Rony, lembrei agora, Rony da Terror. Sim, sim. Um revólver na mão, eu digo, meu Deus do céu, não faça isso não, pelo amor de Deus. Rapaz, eu tive assim, eu acho que um momento de... Parei, respirei fundo, parei. Aí tô vendo aqui atrás. Os candidatos, foram 7 ou 8 candidatos naquela vez. Vamos judicializar. Esse resultado não é o certo, não é o verdadeiro. Vamos judicializar. Nem Marcelo acreditava no resultado? Mas ele devia acreditar, mas aí são coisas que você não pode provar. Quem conhece, conhece. Não, é que você não pode provar. Eu disse numa determinada vez, e eu acho que, com todo respeito, o pior que eu tô já indo na frente de uma coisa que eu queria contar. Com todo respeito, aquela eleição me tiraram, me tomaram. Não quiseram que o senhor fosse O o presidente. presidente. Entendeu? E foi uma eleição que não posso dizer que foi fraudada, porque eu não tenho provas. Mas o ambiente em si, daquele momento, comprova o que eu estou dizendo aqui. E Entendeu? só votava quem estava na Fonte Nova, no caso, né? Antigamente não tinha a votação Era pro online, céu. não. Era presencial. Entendi. Entendeu? Então aquele clima horrível, rapaz, aí eu tô vindo aqui atrás de mim, os outros candidatos, porque foram anunciando. Terceiro lugar, fulano de tal, que eu não me lembro nem que foi o terceiro. Segundo lugar, Tilemon, com 33,3% dos votos. Primeiro lugar, eleito presidente Marcelo Santana. Rapaz, eu não sei se você estava nesse horário, nesse momento. Não, no final não No tava. final do resultado, porque muita gente foi embora porque... Eu fui de manhã quando eu voltei e, de fato, a percepção que se tinha, né, eu acho que essa foi até a primeira cobertura lá do Sul Mais Bahia, se eu não me engano, assim, de eleições. E, de fato, a atmosfera é uma atmosfera de que Tilemon tinha ganho, velho. E quem tava ali ao redor, de fato, não acreditou. Porque, embora Marcelo Santana fosse um cara que também fosse conhecido, enfim, tinha todo o marketing envolvido, né, ao redor, muita gente foi pega de surpresa na hora da revelação. E demorou muito. Foi. Muita gente acabou indo embora também por conta do horário, né? 3 dias televisão, depois. Demorou demais. 3 dias depois dessa eleição, Sidônio Palmeiras esteve no meu programa, no Papo Antilé, que eu convidei ele. Ele chegou e falou assim, rapaz, que você me deu um trabalho feio, puta pra mim, pra eu ganhar essa eleição, rapaz. Eu olhei assim, mas deixa esse negócio pra lá. Na hora, eu pensando comigo assim, sim, porque eu ia contar o outro fato. Aí, olha, todos os 8 candidatos estavam juntos. Sim. Aí eu tô vendo, judicializar. Eu parei e pensei assim, rapaz, se isso for para judicializar, o Bahia vai ficar acéfalo, porque o mandato estava terminando, o mandato de Schmidt, Sim. que não queria mais continuar. Quem é que vai contratar para o Campeonato Baiano, que já é agora em janeiro? É. Quem é que... Eu parei e pensei assim, digo, eu gostaria de
usar um tempo da palavra, doutor. Qual é o nome dele? Milton Jordão. Pois não, pode falar. Todos os três primeiros vão falar. Não sei o quê. Aí quando passou a palavra para mim, ele até se surpreendeu. O presidente da comissão eleitoral tem a obrigação moral de empossar o presidente. Eu não sabia a sequência que não podia empossar naquele momento. Mas tem a obrigação moral de empossar o presidente eleito. Aí fica todo mundo olhando assim. Porque eu não vou ser tão irresponsável de judicializar contra o meu clube. E se houver uma judicialização agora, o Bahia não vai poder contratar para o Campeonato Baiano, pode sofrer sanções, que não vai ter time para jogar. Porque de fato, né? Eu tinha acabado de ser rebaixado também, velho. Exato, e outra coisa, o mandato terminou, tinha que ter um presidente no lugar. Como é que poderia seguir o clube sem presidente? Aí os caras. Aí eu tô vendo o pessoal aqui atrás, como eu falei, não confio na minha visão, mas pode confiar no meu ouvido. Tô vendo os caras aqui atrás. Não, quando eu falei isso, aí os caras. Não, melhor desistir. O segundo colocado não quer reclamar. Esse ano o Binha tava lá. Binha foi. Teve 9 votos. Não, Exato. 11. Não, 9. Na segunda ele teve 9 11. votos. E eu não sei, Tilé, se. Na segunda ele teve 11. Não sei se isso acabou virando boato, se de fato teve. Até a oportunidade de você desmentir ou não. E você também se colocou à disposição para poder ajudar, né? Sim. Naquela ocasião, inclusive com base nas Porque contratações, né? Não, porque eu gostava muito de Fernando Schmidt. Tô falando gostava muito, que ele já faleceu. Uhum. Mas é uma pessoa que tinha um relacionamento maravilhoso. Desde 76, quando ele foi presidente do Bahia, ele tinha aquela. Maracajá era um cara que não gostava muito da entrevista com o pessoal denomina de foca. Foca é o repórter novo, que está começando. E Schmidt não, rapaz. Schmidt era um gentleman. Schmidt Era muito educado. o cara educadíssimo. Eu tô falando de 76. Né? Ele sempre me atendeu muito bem. Eu ia lá com o meu gravadorzinho, fazia minha entrevista com ele, sempre me atendia muito bem mesmo. Tinha uma relação maravilhosa. Eu até tenho um certo arrependimento de uma coisa que eu fiz até hoje. Na primeira eleição, a primeira disputa, eu e Rui Cordeiro, o primeiro debate foi com a nossa querida amiga Juliana Guimarães, na TV Bandeirantes Bahia. E aí eu tava dando um azar retado, só caía como último a falar, né? Ou como o primeiro a falar. Na última colocação, vai encerrar o programa Antônio Tilemon. Gente, se vocês querem que o Bahia... Hoje eu não faria isso de jeito nenhum. Principalmente uma figura como ele. Gente, se vocês querem que o Bahia continue a mesma coisa, votem no candidato do governador. Para mudar, é Tilemon. Para continuar desse jeito que está, eu tô falando do período daquele momento, 2013. Sim. Votem no candidato do governador. Schmidt passou mal. Começou a se sentir tonto. Eu lembro disso. Ele ficou, rapaz. Não foi pro debate da noite na metrópole. Mandou Walton no lugar dele. Volta a pessoa. Aí eu, fiquei uma dor na consciência. Um cara que é tão legal comigo, tão bacana. Pra que eu fiz isso? Uma coisa assim de. Saiu. Entendeu? Saiu. Isso na primeira eleição, de 2013. Mas voltando para 2014. Quando eu acabei de dizer isso, o primeiro que saiu em disparado do outro lado e veio me dar um abraço foi o de Sidônio. Rapaz, que comportamento. Você tá de parabéns. Não precisa dar parabéns, não. A vida que segue. Isso ainda na Arena Futebol. 3 dias depois ele foi no programa. Mas, assim, porque não podia acontecer uma judicialização ali. Podia atrapalhar completamente a parte que eles falam de democracia no clube. Poderia ter sérios problemas. Aí, quando eu falei isso, os outros candidatos atrás, se o segundo colocado não quer reclamar, já era, não tem mais como judicializar. E aí, fui à posse de Schmidt, me recebeu muito bem. A figura, não sei se vocês conheceram o Schmidt assim, próximo. Uma figura maravilhosa, pai. Cara de uma educação, um cara de fino trato. Ele gostava de mim, tenho certeza absoluta disso, como eu gostava dele. Entendeu? Tanto que nesse último papo com o Tilé que ele foi 2 ou 3 vezes também. 2018, eu acho. Ele virou para mim e disse assim: meu amigo, deixa esse seu pensamento de lado. Da eleição de Marcelo. Seja candidato de novo. Falei com ele que, em função do que aconteceu em 2014, eu nunca mais sairia candidato, porque me pareceu carta marcada. Foi um desgaste também. Você chegou aí como vice depois, chegou a se candidatar? De Fernando Jorge, né? Fernando Jorge. Sim. Que para mim o Jorge candidatou em 2014? Não, 2014 não. Ele foi presidente do Conselho Deliberativo. Foi presidente do Conselho. Aí, para mim, inclusive, foi uma das maiores injustiças que se cometeu. Porque, por exemplo, criando a democracia, como eu falei antes aqui no início, o pessoal não conhece a história do clube profundamente, principalmente os mais novos.
A oposição do Bahia era uma oposição ferrenha. Sim, sim. Em 1990 e pouco, Fernando Jorge Carneiro, Jorge Maia, Vigílio Elísio da Costa Neto, né? Nestor Mendes Júnior, Emanuel Vieira, era uma oposição forte. E não conseguia tirar por causa dos esquemas que todo mundo sabia como é que era. Aquelas cartas marcadas também, né? Daquelas eleições com papel, assim, um negócio meio estranho que acontecia antigamente. Eram os terrenos considerados de um grupo só. Então o candidato dele estava eleito de qualquer maneira, né? Então eu acho que a oposição, a verdadeira oposição que teve no Bahia, ela foi injustiçada, porque, por exemplo, quando se conseguiu a intervenção, e na verdade teve dois processos, com o mesmo teor, de Emanuel Vieira e de Jorge Maia. O que conseguiu derrubar foi de Jorge Maia, né? Foi que acabou tendo realmente a intervenção. Sim. E veio aí as eleições diretas e tudo mais. Mas foram dois processos semelhantes, não foi só o de Jorge Maia, não. Entendeu? Então, quando aconteceu isso, da situação da eleição que veio a dar a Marcelo Santana no cargo, eu decidi comigo que eu não ia mais me candidatar. Uhum. E Schmidt ficava, meu amigo, não faça isso. Você um dia ganha uma eleição no Bahia. Faça isso não, vá, continue e tal. Eu, não, presidente, não vou mais, não. Não adianta. E já como presidente, Marcelo chamou você, conversou contigo? Não, nenhum. Schmidt queria, mas eu tenho certeza que foi o grupo que não permitiu. Uhum. O grupo que estava apoiando ele. E ele não queria comprar briga com ninguém. Ele estava ali atendendo a um pedido de um amigo, Jacques Wagner. Ô, Barba,